Eduardo Gabardo. 1h04, temperatura de 25 graus em Porto Alegre, no ar com sala de redação desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. A hora certa é de Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos especialista no que faz, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse lá, objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe o cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Bom, hoje no programa vamos debater o Campeonato Brasileiro. Ontem o Inter empatou, o Flamengo ganhou. A dupla Grenal não joga no final de semana. O Grêmio segunda-feira contra o Botafogo no Rio, o Inter na quarta contra o Sport no Beira-Rio, mas o domingo para os colorados é para secar o Flamengo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Então essa é a rodada que tem pela frente. O Inter 2 pontos na frente do Flamengo nesse momento e um final de campeonato brasileiro emocionante na disputa pelo título. Mas antes de colocar todo mundo na conversa, Guerrinha, Léo Oliveira, Maurício, Davi, Duda, Malenotti, deixa eu acionar o Marcos Bertoncello, porque acabou a questão de alguns minutos o sorteio da fase eliminatória da Copa Libertadores da América. Lembrando que a fase de grupos começa só em abril, e o sorteio da fase de grupos, aí com os grupos todos formados, vai ser no início de abril, só lá no dia 16 de abril. Por enquanto o sorteio é só da fase eliminatória. A famosa pré-Libertadores, que vai ter 2 brasileiros. Bertoncello, o que deu nesse sorteio e como é que o Grêmio entra nessa história? Boa tarde, Gabardo. Boa tarde a todos. Sorteio realizado agora há pouco na sede da Conmebol, claro, tudo por videoconferência em função das restrições da pandemia do coronavírus. E a situação é a seguinte, Gabardo, foram sorteados, como você falou, né, apenas a primeira fase da Copa Sul-Americana, que teve uma mudança de formato. Vamos ter fase de grupos na Sul-Americana e os brasileiros só entram nesta fase de grupos, e também as primeiras fases da Libertadores, a fase 1, a fase 2 e, consequentemente, a fase 3, que ela é resultado dos confrontos da fase 2. A situação é a seguinte, a manchete é: os brasileiros que vão para as fases preliminares, para a chamada pré-Libertadores, terão como adversários ou o Ayacucho do Peru ou o Deportivo Lara da Venezuela. Olha, Gabardo, em função daquele pote que tinha outros clubes como São Lourenço, como Atlético Nacional, Libertad, Júnior de Barranquilha, acho que os brasileiros deram sorte, pelo menos nessa questão. Pegaram o Ayacucho do Peru, que é um time que é modesto, tem altitude, quase 3.000 metros, e o Deportivo Lara da Venezuela. No cenário de hoje, Gabardo, como a gente tem trabalhado com o G8 em função de Grêmio e Palmeiras fazerem a final da Copa do Brasil, no momento, ou Fluminense ou Grêmio será o adversário do Ayacucho. Um deles vai para a pré-Libertadores, um deles será o adversário do Ayacucho. O Corinthians, que no momento é o 8º colocado, estaria pegando essa última vaga, enfrentaria o Deportivo Lara. E a situação, Gabardo, para deixar bem resumido. No cenário de hoje, Grêmio como 7º colocado. O Grêmio sendo campeão da Copa do Brasil, ele escapa disso, não quer saber de Ayacucho, Deportivo Lara, não precisa disso, vai para a fase de grupos. Se o Grêmio perder a final para o Palmeiras já tem essa vaga como campeão da Libertadores, essa vaga direta vai para o Brasileirão. O Brasileirão no 5º colocado. O 5º colocado de hoje é o Fluminense. Ou seja, no cenário de hoje, o Fluminense torce para que o Palmeiras seja campeão, porque essa vaga direta vai para ele. E aí, Gabardo, o Grêmio e o Corinthians seriam os times brasileiros da pré-Libertadores. E o Grêmio, no cenário de hoje, seria o adversário do Ayacucho. Vou além, Gabardo. 2 questões. Calendário e mandos. O calendário. O Grêmio faz a segunda partida contra o Palmeiras no Allianz Parque no dia 7 de março. E a primeira partida da pré-Libertadores, nessa hipótese do Grêmio contra o Ayacucho, seria no dia 11, 3 dias depois, 4 dias, 3 dias. Ou seja, muito em cima. E outra coisa,
Como o Brasil não tinha clube definido e como a Conmebol já tinha feito a questão dos potes em função do ranking dela mesmo, da Conmebol, o Grêmio tem uma desvantagem nesse potes. A primeira partida contra o Ayacucho será em Porto Alegre, ou seria em Porto Alegre, e a decisão no Peru, Gabardo. Então hoje, resumindo, hoje, dia 5 de fevereiro, tem Grêmio e Ayacucho no dia 11 de março. E o Grêmio tem duas maneiras de mudar isso aí. Sendo campeão da Copa do Brasil, e olha, eu acredito que possa ser, acho que é final igual entre Grêmio e Palmeiras, ou ultrapassando o Fluminense no Campeonato Brasileiro. É isso aí, né, Bertoncello? É isso, Gabardo, é isso. Claro que até a gente pode projetar, já que é uma reta final de Campeonato Brasileiro, olha, esse 8º lugar aí, essa última vaga, parece um pouco mais tranquila, né? Pegar um Deportivo Lara, eu digo isso porque a Venezuela, né, reconhecidamente, assim, um país com clubes um pouco mais fracos, e hoje seria o Corinthians, mas tem Bragantino, o Atlético Paranaense está brigando. Olha, enfim, também vai virar uma projeção nesses últimos 4 jogos, hein, Gabardo? Sem dúvida. Então tá bom, Bertoncello, tá tudo muito bem explicado. É isso aí, valeu, Bertoncello. Então o sorteio da fase de grupos só em abril, né? É isso, Gabardo, é isso. Foi a solução que a Conmebol achou, adiar em uma semana as fases preliminares e fazer esse sorteio dos grupos, que daí vai estar todo mundo já definido, né? Somente umas semanas antes, efetivamente, do início da fase classificatória. E até eu arremato, né, Gabardo, dizendo só rapidamente que a Sul-Americana teve essa mudança, essa primeira fase que é um play-off, um mata-mata entre clubes do mesmo país, é boliviano contra boliviano, peruano contra peruano, paraguaio contra paraguaio, aí saem esses classificados, se juntam a argentinos, brasileiros, eliminados da Libertadores, eles todos vão para uma fase de grupos da Sul-Americana. Hoje, os brasileiros classificados para a Sul-Americana seriam Bragantino, Atlético Paranaense, Santos, Ceará, Atlético Goianiense e o Fortaleza, Gabardo, que até ontem estava no Z4, mas venceu o seu jogo. Fortaleza hoje estaria classificado para a Sul-Americana, Gabardo. Um abraço. Um abraço, Bertoncello. Inclusive teve defesa de pênalti do Sarrafiori, ontem lá no Castelão. Pessoal, já vou acionar todo mundo aí, colocar todo mundo na conversa, mas antes eu tenho um chamado do Gabriel Jacobson, Gabriel, com informação sobre a vacina. Jacobson, o que tem de informação aí? Informação sobre novidade na vacinação de idosos no Rio Grande do Sul, Gabardo. O governo do estado anunciou há instantes o início da vacinação de idosos acima de 85 anos, os chamados superidosos. É uma nova etapa de vacinação que deve se iniciar na próxima semana a partir da chegada de uma nova remessa de vacinas, o que deve acontecer a partir deste sábado. Bom, são 193 mil doses que serão repassadas pelo governo federal nessa nova remessa. Dessas 193 mil, 147 mil serão destinadas aos idosos acima de 85 anos. E esse contingente de vacinas vai servir, pelos cálculos do Estado, para imunizar 43% dos idosos acima de 85 anos. Menos da metade dos idosos acima de 85 anos. As outras doses que chegam nessa remessa serão ainda utilizadas para vacinar profissionais da saúde, incluindo profissionais que não atuam na linha de frente. Então, repetindo, é o início de uma nova etapa da vacinação no Rio Grande do Sul, a partir da próxima semana, provavelmente, com o uso dessas vacinas para idosos acima de 85 anos, são os municípios que organizam essa vacinação. Muito obrigado, Gabriel. Informação importante. Ô, Davi, daqui a pouco vamos falar sobre o empate do Inter, a vitória do Flamengo, as rodadas finais emocionantes do Campeonato Brasileiro. Olha o que vem pela frente. Mas só sobre a Libertadores, dá para perceber como é importante nesse ano ter sempre mas nesse ano ainda mais a vaga direta na Libertadores. Imagina jogar a final da Copa do Brasil no dia 8 e no dia 11 ter jogo da pré-Libertadores. Imagina a confusão, hein, Davi? Por isso que o Grêmio tem que se dedicar a ganhar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, essa história, para pegar a vaga da pré-Libertadores, tem que esquecer o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é para preparação. Para preparação. Mesmo, pode pegar uma vaga mais direta, um pouquinho melhor, mas ele não pode, nesse caminho aí, prejudicar a preparação dele para a Copa do Brasil. Tem que se preparar para a Copa do Brasil, tem que se concentrar nisso, os jogadores têm que pensar nisso, a direção, a comissão técnica, todo mundo, é só isso que tem que pensar.
É esse o objetivo do Grêmio. Até porque uma classificação para Libertadores, qual é o galardão que isso dá? Sabe? Qual é o mérito? Se classificou para Libertadores entre os 4, os 5. Grande coisa. Sabe? Grande coisa. Para ir depois levar 4, depois numa semifinal. Não, tem que entrar na Libertadores para ganhar. O clube é feito para ganhar títulos, não para se classificar. Se classifica para outra competição, depois se classifica para outra, e assim vai. Para quê? Para quê? Tem que se preocupar com o título. É para isso que serve um clube de futebol, para ganhar título. Essa história aí de, alguns dizem assim, não, mas aquele título ali não leva para nenhuma outra competição. Para quê? O título se basta. Tem uma taça, maravilhoso. É para isso que tem que se preparar. O Grêmio tem que se preparar para ganhar a Copa do Brasil. Só pensar nisso, o resto esquecer. Isso aí, Duda. Eu Duda acho, cara, Garbi. que o... Tô no ar? Tá no ar. Tô me ouvindo? Tá, beleza. Cara, eu ouvi o Davi, eu também acho, óbvio, que um clube como o Grêmio, né, ficar disputando vaga ou ficar feliz que fomos longe, perdemos pro campeão, isso não existe. Óbvio que eu quero ser campeão sempre, e o Grêmio trata, no início do ano, as competições sempre mirando o título, né. Tem anos que o time sabe as suas limitações e entende se vai conseguir vencer ou não, né. O caso do Grêmio há alguns anos já é de disputa de título. Evidentemente, né? Tanto é que esse ano ainda está em mais uma final, está na final da Copa do Brasil, ou seja, está disputando o título. No ano que vem, é óbvio que tem que tentar a Libertadores, porque ele sempre entra para vencer, né? Eu não sei como é que o Davi pensa, se ele acha que ele teria que largar a Libertadores e tentar a Sul-Americana. Não, eu acho que ele... Eu acho que ele tem que ir a fundo. Eu acho que não tentar. Só acho que não tem que festejar a vaga. Isso que não tem que festejar. Tem que festejar título. Festeja tipo que vaga, tipo assim, é muito relativo, né? Quando tu não tem mais nada. Festejar a vaga, eu acho que é uma coisa bem mais ou menos assim mesmo. Eu acho que Sim. tem que festejar, mas o Grêmio, eu entendo que esteja sempre mirando em títulos, né? Tipo, eu não vejo em nenhum momento o Grêmio, tipo assim, se contenta, comemorar a vaga, não, ele se contenta com a vaga, mas ele não comemora a vaga nos últimos anos, evidentemente, né? Quando as coisas estavam numa vaca magra, aí beleza, o clube estava devido à sua proporção pontual. Hoje, eu não consigo ver outra coisa a não se mirar que não seja o título de qualquer competição. Mas aqui uma questão, eu concordo com o Davi na questão não tem como discordar, é a questão do título, né? O clube ele tem que buscar título sempre. Não dá para viver de vaga. Não dá para ficar, eu classifiquei para Libertadores outra vez e não vem taça. Eu acho que a busca tem que ser pela taça. O que acontece nessa temporada, e pelo atropelo de tudo, por emendar uma temporada na outra, é que o Grêmio ele precisaria fazer um Brasileirão de laboratório, claro, sim, de preparar o time, de azeitar o time para a final da Copa do Brasil, mas de também buscar uma vaga no G4 ou G5. Por quê? Porque a final da Libertadores, por enquanto, ela só garantiu para o Grêmio 22, 23 milhões de reais. Ela não garante vaga direta à Libertadores. E a vaga direta na Libertadores, embora eu concorde com o Davi, o título é título. O clube tem que buscar título, mas a vaga na Libertadores, ela te facilita um começo de temporada. Já foi complicado para o Inter, por exemplo, no ano passado, e não tinha pandemia, e o Inter teve que passar por 2 mata-matas, é muito desgastante. E são mata-matas que definem a tua temporada. Então, se tu puder começar na fase de grupos, é o cenário ideal. Não atropela nada, dá para dar férias para os jogadores, dá para preparar o time. O Grêmio tem uma incerteza de comando, né? A gente não sabe se o Renato fica ou se o Renato sai. E indo para a pré-Libertadores, uma temporada emenda na outra e vai ser tudo atropelado. Mas concordando, claro, que se buscar o título da Copa do Brasil e se ganhar, resolve o ano. É uma taça de relevo. Sabe o que o Grêmio tinha que estar fazendo agora, Léo? Tinha que estar assim, vamos lá para Gramado, para Canela, sei lá, para Florianópolis, não sei para onde. A direção tinha que estar se reunir com os jogadores. Olha, metade do prêmio da Copa do Brasil é de vocês. Vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento. Tinha que estar assim, sabe? É a concentração, planejamento estratégico para 2 jogos.
É isso que tinha que estar pensando. Porque se vence esses 2 jogos, tudo aquilo, o Renato brigando, querendo, sabe, dizendo que tá, até que aquela frase do Renato que ele disse, não está tudo maravilhoso com o Grêmio, coisa que o valha, não me lembro agora exatamente como foi a frase dele, até isso ganha validade, entendeu? Pega a estátua do Renato, bota lá no alto da arena, aí se ele quiser ir para o Flamengo ou para a seleção, ou seja para onde for, ele vai ou fica, tudo muda, sabe? 2 jogos fazem com que tudo mude. Então é esse que tem que ser o foco, tem que pensar nisso aí, como é que vai se fazer para superar esses 2 jogos, e um adversário que, afinal de contas, é campeão da Libertadores, né? Sim. Tudo muda, Davi. Concordo contigo que o título ele traz entusiasmo, ele traz um aporte financeiro importante, ele traz ânimo, mas tudo muda também até a página 2, né? Porque o título, e isso é comum de acontecer, mas eu acho que no caso do Grêmio não, porque estão muito escancarados os problemas do Grêmio. O Grêmio não pode se inebriar pelo título. O Grêmio tem de ter muito consciente. Mas facilita, né? Não funcionou, né, Davi? 2020 não funcionou. Eu estava dando uma analisada ontem na temporada do Grêmio. O Grêmio ele teve exatamente 2 meses de bom futebol. Entre 14 de outubro e 12 de dezembro, que foi naquela série de 18 jogos. Ali o Grêmio jogou. Era o Bragantino que estava mal, era o Ceará, era o Guarani do Paraguai. Não interessa. Porque o Grêmio jogou. Independentemente do adversário, o Grêmio se impôs, o Grêmio aplicou a ideia de jogo dele, o Grêmio envolveu, mas depois não funcionou mais. Então, embora tenha o título, tu sabe não dá para esquecer disso. O time que jogava, o time que mais jogou, o Duda deve ter isso na memória, mas eu tenho a impressão de que uma das características daquele time ali, ele tinha Ferreirinha e PP juntos. Tenho a impressão de que era Ferreirinha e PP. Ou Luiz Fernando e PP. Eu acho que eu acho que o Ferreirinha nunca chegou a ter uma sequência de mais de 3 jogos. Né? Acho que era o Luiz Fernando. Mas assim, era um ponta, era o Ferreirinha ou o Luiz Fernando, e o PP, mas o Ferreirinha chegou, eu acho que assim, a ser mais efetivo, não sei se participou mais, eu não tenho certeza, tá? Eu tenho uma impressão, mas acho que era Ferreirinha e PP, acho que o Darlan teve um pouco mais de oportunidades também, a se verificar isso, mas eu tenho essa impressão de que isso quer dizer que tem que tirar o Alisson. Né? O Alisson é um jogador útil até certo ponto, sabe, mas as características dele, ele é um jogador mais de composição, ele fecha, às vezes ele faz alguma boa jogada na frente e tal, mas falta um pouco de agressividade no ataque. E essa agressividade, que até eu sei que depois nós vamos entrar no jogo do Inter, e a grande discussão é o Marcos Guilherme, né? Por causa exatamente desse debate aí. Um jogador que, entre aspas, é mais útil na composição, para fechar o time, ou o jogador que é mais agressivo. Isso na minha concepção de pessoal, digamos assim, tá? Do que eu vejo do futebol, eu acho que o atacante agressivo, ele dá ao time, inclusive, mais possibilidades defensivas, porque o adversário tem mais medo de ti. O adversário tem mais medo daquele atacante. Ele tem que cuidar mais daquele cara. Ele não vai tocar, ele não vai sair se tiver Ferreirinha num lado e PP no outro. Ele vai deixar 2, 3 ou 4 caras cuidando deles. Sabe? Então... Mas depende da tua ideia de jogo, né, Davi? Tu vai lá. Depende se tu vai postar o time, vai posicionar o time mais atrás, como foi ontem no caso do jogo do Inter. Ou se vai posicionar mais à frente. O Grêmio jogava com o Ramiro, que era um jogador extremamente tático, e o Grêmio propunha jogo e o Grêmio tinha a bola. Mas o Ramiro era mais agressivo, inclusive, do que o Alisson. O Ramiro entrava era mais na dinâmico. área, fazia gol, de repente ele entrava atrás dos zagueiros e fazia gol. Ele era mais dinâmico. Mais dinâmico, talvez. Eu acho que teu adjetivo está melhor. Agora, assim, um time com atacantes agressivos, ele deixa o adversário sempre preocupado. Sempre preocupado, porque, esse cara vai fazer alguma coisa. Eu me lembro eu sei que eu estou falando sozinho aqui, mas desculpa, mas eu me lembro de Brasil e Holanda na Copa de 98, que o Ronaldo sozinho segurou todo o time da Holanda. Sim. Santaninha, só o Davi fala, Santaninha. Como é que pode isso, Santaninha? Por isso que eu tenho saudade do antigo sala de redação. Quando o Davi Coimbra não falava,
E nós podíamos falar, Guerrinha, pelo amor de Deus, me dá o ar da tua graça, Guerrinha. Ontem me destes de esperança. Internacional empatou. Quem gosta de vaga é flanelinha. Entendeu? Negócio agora, é título, né, Guerrinha? Agora, ontem o Abel, que tanto acertou, tanto, o Internacional está aí aonde está por causa do Abel, tá? Ontem ele errou. Que agora, bom, mas também eu acho que foi definitivo, né? O Marquinhos, como ele chama, o Marquinhos Gabriel, o Marquinhos Guilherme. Marquinhos Guilherme, você pode dar férias para ele, né? Pode dar férias. Não, Marquinhos, não, a produção é zero. É zero. O Internacional ontem conseguiu um belo resultado jogando com 10. Ah, mas ele cumpre função tática. Não, mas tu bota qualquer cara ali que função tática. E quando tem a bola, como é que faz? Aí vai todo para trás para se defender, não tem ataque, não tem coisa nenhuma. Não, tem que botar qualidade. Futebol é qualidade. Ninguém compra, eu vou dizer de novo isso. Eu desafio que me provem ao contrário. Que o europeu venha ao Brasil para contratar um jogador que cumpra a função tática. Não, ele vem comprar qualidade. Função tática tu faz quando tiver 3-0 para ti, tu bota o terceiro zagueiro para defender. Aí tudo bem. Não, joga primeiro para não perder. Dava para ser mais ofensivo. O resultado foi bom. O Inter continua com muita chance de ganhar. E ele foi melhor o resultado ontem porque o Inter conseguiu uma coisa que ainda não havia feito no comando do Abel. Jogar com 10. É o que eu digo, Guerrinho. O atacante tem que atacar. Mas o atacante tem que ser agressivo. Aí é que tá, Davi. Eu acho que é uma pequena confusão nessa questão pelo esquema também. Mas o Marcos Guilherme, que ele não é atacante. Assim como o Caio Vidal não é atacante. Nessa ideia de jogo do Abel, e o time do Inter joga... Ontem o time do Inter foi igual, sem tirar nem pôr, ao time do Inter na final da Copa do Brasil lá na Arena da Baixada. Foi igual, com as linhas lá atrás, marcando. O Odair foi jogar lá em Curitiba para vir com um empate. E se desse, especulava no empate. E ontem o Abel jogou... Ontem tô tendo uma invasão de campo aqui. Com todo o respeito, Léo, se o Marcos Guilherme não é atacante, ele tem que tentar outra profissão. Não, mas nessa posição que ele jogou, Guerrinha, o Marcos Guilherme, na verdade, a gente não sabe se ele joga mais como meia, se ele é mais um atacante. A gente sabe que ele desponta e joga mais pelo lado esquerdo, né? Mas até no Inter, no começo dele, ele tem melhor rendimento, jogando um pouco mais pela esquerda. Não, ontem segundo o Abel, ele entrou para cuidar do Abner. Exato. Que era o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Não. Sim. Se é para cuidar do Abner, tu bota outro lateral direito no lugar dele. Não precisa botar... Não. Tu tem que ter ele para fazer o gol, para se juntar ao atacante. Eu digo, vou dizer de novo isso. O adversário não te ataca com 7. E tu defende com 7. Sobra gente. Então tu tem que ter o cara da tua frente para... O Davi tá perfeito. Se tu botar o cara com qualidade, o lateral dos caras já vai sair com muito cuidado para atacar. Diz, olha, se eu deixar as costas aqui, o cara vai entrar e vai me fuzilar. Agora, ele olha para o lado, quem é que tem? Ninguém. Olha para frente, ninguém. Diz, eu vou embora. Eu vou me juntar aos caras da frente. Eu concordo, Guerrinha, eu concordo contigo e com o Davi. O cara é o jogador de qualidade, ele vai causar preocupação sempre. Mas não adianta tu colocar o jogador de qualidade e, pra mim, né, o melhor jogador que executou essa função e foi tirado no Grenal por ter errado 2 lances foi o Peglo. E foi tirado e o Inter perdeu o controle do jogo a partir da saída dele. O Peglo foi muito bem quando substituiu o Caio Vidal e depois no Grenal, né, tanto é que ele permanece no time e pra mim é o cara que mais executa. Por quê? Porque ele tem a recomposição que exige nessa ideia de jogo do Abel e ele consegue chegar à frente com qualidade, até porque o Peglo é um jogador de meio, né? É um meia. A origem dele, o Peglo chegou a ser volante na base, ele ficou circulando nas posições para aprender.
Eu Mas acho, aí, Guerra, eu tem acho uma o Caio questão Vidal só pra... muito mais jogador do que o Peglo. Mas muito eu mais. discordo. Eu acho que o Peglo tem muito mais recurso. O Caio Vidal não tem, Caio Vidal não tem acabamento. Não. O Caio Vidal ainda. O Caio Vidal ele tem potencial. Gols, já tem 2 gols. Tem 2 gols. Mas o Peglo também. Bom, deixa eu propor então ele tem acabamento. Ainda se assim... um tem 2 gols, o outro também, porque se um tem 2 gols e tem acabamento, o outro também tem que ter. Mas se a gente for olhar... Tá, tudo bem, pelos gols aí desempatam, mas se a gente for olhar um com a bola e o outro com a bola, ontem o Caio Vidal, e nada contra o Caio Vidal, eu acho que é um menino de potencial, precisa ser lapidado, mas ele não tem ele não sabe como resolver as jogadas ainda. Ontem ele pega uma bola no lado esquerdo e ele vai cortando pra dentro, e até ele simula uma falta. Foi cortando em busca. Ele não consegue ainda. Mas foi agora, cortando pra dentro em busca do gol, né? Se cortar pra fora, se cortar pra fora. Mas aonde mas tá ali livre, tem que dar o aonde passe, ali tem que acionar, tem que fazer o 2-1. Eu notei essa jogada, onde estava livre ontem, se ele sai pro lado é a bandeirinha de escanteio. Sabe o que acontece ali? Nada. Então ele tem que sair pro meio. Deixa eu propor mas aí ele foi pro meio e caiu. A questão toda do jogador de qualidade, tu pode ter um jogador de qualidade. Agora, se tu tiver o teu jogador de qualidade e posicionar o time com as linhas quase dentro da tua área, me desculpe, o jogador de qualidade ele vai ficar correndo atrás do adversário. Léo, deixa eu tentar propor um acordo a vocês dois, porque vocês dois parecem discordar e, na verdade, concordam e tornam ainda mais assintoso o erro que o Abel cometeu do alto do seu currículo de 9 vitórias consecutivas e, portanto, cheio de crédito para eventualmente cometer um erro. Vocês estão discutindo se Peglov ou se Caio Vidal, e é uma discussão que cabe. Com isso, nós estamos concluindo isso é que é o mais bizarro, que qualquer dos dois seria a melhor opção do que a opção que o Abel tomou. Porque a opção que o Abel tomou não estava defendida pelo campo. O Marcos Guilherme, quando entra contra o Bragantino, o Internacional nunca mais toca na bola. O Inter é dominado pelo Bragantino até o fim e o Marcelo Lomba evita o pior. O Marcelo Lomba, o Guilherme não cumpriu nenhuma função tática contra o Bragantino, porque o Bragantino se adonou do campo do Inter por todos os lados, inclusive o dele. Ontem ele estava num setor que, quando o Caio Vidal jogou contra o São Paulo no Morumbi, ele enfrentava o lateral esquerdo, dono das maiores assistências do São Paulo e um dos goleadores do São Paulo, chamado Reinaldo. Maurício, o Caio Vidal não só jogou, como fez gol. Então, Tudo se bem. tinha alguém que não deveria ter jogado ontem, chama-se Marcos Guilherme. Não é porque é desprezível, Exato. não é porque é mau jogador, é porque ele não está dando resposta suficiente para ser titular. Então vocês não estão discordando, embora pareçam discordar. Não, e eu concordo com o Guerra, concordo contigo. Para mim, o Marcos Guilherme ele não consegue... Ele até cumpriu a função de segurar o Abner, mas para quem quer ser campeão, tu não pode ter um jogador para segurar o lateral adversário. Ontem era o jogo que era a final, a postura tinha de ser outra. A inversão dos valores, a inversão está aí, Léo. A inversão está aí. Não é ele segurar o Abner. O Abner tem que segurar o atacante. Mas aí foi uma orientação do técnico, aí foi a estratégia de jogo adotada pelo técnico. Mas sobre o São Paulo, e eu concordo com o Maurício, o Caio Vidal tem gol, né? Mas contra o São Paulo teve uma diferença. O Inter marcou o São Paulo lá no campo do São Paulo. Deu bote dentro da área do São Paulo. Ontem mas o Caio Vidal foi parte disso, Léo. O Caio Vidal foi parte da engrenagem. Exato, mas então a questão é que tem uma ideia de jogo que ela foi aplicada numa partida e funcionou porque o Inter consegue, no primeiro tempo, já construir uma vantagem, né? Porque marcou lá em cima. Ontem, contra o Atlético Paranaense, o Inter jogou para isso. O Inter jogou ontem para empatar. E aí, o Abel vem fazendo um grande trabalho. Para mim, ontem a estratégia do Abel foi errada. Ontem era o jogo pro Inter ir para cima do Atlético, porque se ganha ontem, é um passo gigantesco pro Inter conquistar o título. O Inter mantém 4 pontos em relação ao Flamengo e tem 2 jogos que são mais palatáveis. O jogo duro era ontem. Ontem era a final do campeonato. Para poder chegar contra o Flamengo sem o risco de estar a 2 pontos. Vamos ampliar esse assunto depois do intervalo, porque me parece interessante, Leonardo, o que você está levantando, é que essa é a diferença, né, de 2 pontos, e eu estou vendo muitos colorados ainda otimistas, mas também alguns preocupados, né, porque tem um confronto direto, o Inter ficou ao alcance do Flamengo no confronto direto. Malenotti, sabe o gabarito que eu pensei no Malenotti ontem?
Porque o Malenotti é aquele colorado que sofre, sabe? Não é que ele seja negativo, não é que ele seja negativo, não é que ele seja pessimista, mas é que ele, assim, ele tem aquela melancolia dentro dele, junto com a alegria tem a melancolia, a conformidade. Aí eu pensei, o Malenotti deve estar sofrendo, e em vão, eu pensei. Em vão. Não, mas eu estava. Olha aí. Ô Malenotti, depois do intervalo você vai responder. E eu quero ampliar esse debate. É para o Colorado ficar preocupado? Não é para ficar preocupado. Eu até acho que o jogo da próxima rodada do Flamengo é bem mais complicado para o Flamengo do que para o Inter. Mas depois do intervalo a gente vai falar sobre isso. E também preocupado sim, assustado não. Vamos fazer essa manchete antes do intervalo. Preocupado sim, assustado não. Boa manchete, Maurício. Eu quero saber, depois do intervalo, quem é o maior pegador de pênaltis do futebol brasileiro atualmente. Me assustasse agora, maior pegador de Guaiaia. Não, mas não tem nenhum aqui no programa, Guilherme. Aí não tem nenhum. No Vitrine não tem, RBS, não, tudo santo. Ele já saltou, né? Não tem, tinha. Agora não tem mais nenhum, tudo aposentado. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. 1h38, temperatura de 25 graus. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. A Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas e seguem até o dia 7. Informações em facate.br, www.facate.br. Maurício deixou a manchete aqui. Para o torcedor fica, como é que é? Preocupado, mas não assustado, né, Maurício? Estou abrindo aqui a tabela. Sim, porque o Flamengo é melhor do que o Inter. O Flamengo tem melhor time, o Flamengo tem melhor elenco e acabou de encaixar. Assustado não, porque o Internacional já provou que é capaz de coisas extraordinárias no campeonato, como, por exemplo, ter 9 vitórias consecutivas, como nunca ninguém teve, nem o Flamengo do Jorge Jesus, na história dos pontos corridos. Agora entra o segundo ponto. Para não ficar assustado e apenas preocupado, o Inter tem que fazer a sua parte. Por exemplo, ganhar do Sport no Beira-Rio. E para que isto aconteça, um treinador tão cheio de acertos como o Abel não pode cancelar os seus acertos, porque aí sim, da preocupação, passa para o susto. Sim. Só para pontuar aqui, antes de passar a bola para os demais, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é a próxima, ela começa no sábado e aí termina só na quarta-feira. Então tem jogos em dias diferentes. O Flamengo joga domingo, 8h30 da noite. A Rádio Gaúcha vai transmitir esse jogo. Domingo, 8h30, Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. O Inter tem 66 pontos, o Flamengo tem 64. E o Inter joga só na quarta-feira, 7 da noite, contra o Sport do Beira-Rio. Então, se o Flamengo ganhar domingo, vai a 67, fica 1 ponto na frente do Inter. E aí, se o Inter ganha do Sport, vai a 69 e recupera a liderança. Agora, se o Flamengo empatar, o Inter entra em campo, se empatar ou perder, né, vai ficar com 64 ou 65. Aí o Inter entra em campo na quarta contra o Sport com a tranquilidade de saber que se ganhar o jogo vai ampliar de novo a diferença. Então este é o cenário para a próxima rodada. E aí, pessoal? Por que, me tira uma dúvida, por que o jogo do Internacional é na quarta-feira, do Grêmio é segunda? Por quê? Alguém sabe explicar? O Maurício até pode me ajudar, mas eu acho que é aquela história, porque domingo a Globo vai transmitir o jogo do Palmeiras do Mundial. Televisão. A televisão bota o Palmeiras, 3 da tarde do domingo, que é o jogo do Palmeiras com o Tigres. E aí, como havia essa pausa no calendário, espalha-se a rodada de domingo até a quarta-feira. E aí depois, no outro fim de semana, começa a nova rodada. Não, agora entendi, eu não sabia por quê, mas é televisão. Eu tô com o Maurício nessa, eu acho que, aliás, nós temos que empatar em Curitiba, não é mau negócio, o Flamengo perdeu, São Paulo perdeu. Foi um ponto estratégico. É claro, né? Agora, a forma como empatou é que deixa cabreiro, entendeu? Mas também tem uma vantagem de jogar depois do Flamengo, sabe qual é a vantagem? Recupera o fôlego. Essa é a vantagem.
Vai ter o Rodrigo Dourado, Guerrinha. Se tem uma vantagem para você citar, é que a sua primeira bola, o seu primeiro volante, e o Lindoso não é mau jogador, o que é bem diferente de ser o Rodrigo Dourado, que é um jogador que foi de seleção olímpica, tem ouro olímpico no peito, foi cogitado para a seleção brasileira. É outro mundo quando joga o Dourado e não o Lindoso de primeiro volante. Cara, que é exatamente isso, Maurício, que eu ia salientar, né? A gente está discutindo, obviamente, né, a inoperância do Marcos Guilherme, e isso é nítido, né? Isso vem acontecendo desde quando voltou o futebol, ali por julho. O Marcos Guilherme, de lá para cá, ele não teve nenhuma atuação boa mesmo, assim. Ele entrega muito pouco para o time do Inter. Mas a gente, em nenhum momento, está lembrando, assim, a não ser agora, né, pela intervenção brilhante do Maurício, que a gente já saiu no prejuízo ontem com o fato do Dourado não fazer a primeira bola ali e essa tarefa passar para o Lindoso, né? Então, realmente, assim, do Dourado para o Lindoso muda do vinho para a água, assim, é o caminho inverso, assim, da água para o vinho, não, é o caminho inverso. O Internacional já tem um prejuízo muito grande naquele setor e a gente percebe isso vendo a forma como o jogo se comporta, né? Então, o primeiro ponto já foi esse. A gente não precisava, além de não ter o Dourado, ainda conseguir tirar o bom andamento que estava vindo do setor ofensivo do Inter. Né? E, infelizmente, além de não ser o Caio Vidal, que foi a grande discussão, ainda não foi o Peglow a peça seguinte. Se sai o Caio Vidal, então que entre o Peglow mesmo, mas não o Marquinhos, né? Isso realmente abalou até o meu otimismo, Davi. E olha que eu sou otimista. Não, tu tem que entender o seguinte, faltam 4 jogos, vamos dizer 3 jogos, tá? Porque depois Flamengo e Inter se encontram, tudo bem. Nesses 3 jogos, tudo tem que dar certo para o Flamengo em 3 jogos. São 2 pontos de diferença e ou seja, o Flamengo tem que ganhar os seus 3 jogos. Tem que ganhar os seus 3 jogos. Não é tão fácil assim quando se pensa. É verdade que o Inter pode perder um ponto ou outro, só que os adversários do Inter, se a gente for fazer a comparação, eles são, claro, isso em tese, né? Chega lá na hora do jogo, as coisas mudam. A gente sabe muito bem, vai lá, vai enfrentar o Sport, que tu acha que são 3 pontos ganhos, e o Sport vai lá e faz o crime. Pode acontecer. Né? Mas se a gente for olhar para os adversários do Inter em comparação com os adversários do Flamengo, eles são muito mais fáceis. Então, o Flamengo vai ter que fazer muito mais esforço. Além disso, vamos supor que chegue assim, né, com 2 pontos de vantagem para o Inter no Maracanã. O Inter joga pelo empate no Maracanã. Então, depende do Inter, só do Inter mesmo. Ontem eu vi as pessoas dizendo, só depende do Flamengo. Não, só depende do Inter. Se o Inter de 2 resultados no Maracanã, se ficar assim como está, o Inter depende de 3, depende de 2. A mudança que houve, Marenotti, é que antes o Flamengo dependia dele de um tropeço do Inter. Agora não mais. O Flamengo que foi ontem. E que foi ontem, né? Esse empate, ele não deixa de ser um tropeço. Aonde o Inter poderia perder gordura era ontem. Exatamente. E agora no jogo do Maracanã, né? No jogo do Maracanã é imprescindível mesmo que se tiver que ter mais um próximo empate, que seja no Maraca, para tirar os 2 pontos deles na reta final também. Mas o que eu vinha falando ali do retrovisor, a Ferrari, tá vendo a Ferrari pelo retrovisor? Olha, ontem já começou a dar até para ler a placa da Ferrari. E a gente corre o risco de ver ela passar por nós agora no domingo e se posicionar ali na frente, o que faz com que a gente tenha que realmente colocar toda a força para ganhar os 3 pontos em cima do Sport, que não é uma tarefa tão complicada pelo adversário, né, onde ele se encontra, mas ainda assim é futebol, né? A gente sabe como é que funciona. Então tudo tem que dar certo pro Inter também. A gente sabe que o Flamengo é melhor time, né? Óbvio. Assim, não estou dizendo nenhuma. Oh, meu Deus, está dizendo que o Flamengo é melhor time. É evidente que o Flamengo é melhor time. Basta relacionar os jogadores que ele tem. E outra coisa, e por mais que. Ontem o Gabigol saiu brabo, né, de novo, de campo. Né? Por mais então que esteja havendo problemas com o técnico, e está havendo, os problemas estão acontecendo com o técnico, o Flamengo ainda tem
todo o know-how do ano passado, né? Ele é um time que não vem de agora, né? Ele vem do ano passado. Então, a gente sabe disso tudo. Só que agora faltam 4 jogos. Em 4 jogos. O time do Flamengo é tão bom, Marianotti, o time do Flamengo é tão bom que toda essa confusão aí que fizeram, troca de técnico, briga do técnico com o jogador, desentendimentos, olha, com toda a confusão que teve, ainda assim o Flamengo, pela qualidade do time que tem, vai chegar na reta final brigando pelo título, né? É incrível. O Rogério Ceni tem mérito. Vai, Léo, vai. Não, o Flamengo tem na reserva o Pedro, né? Que é o goleador do time na temporada. E se o Gabigol tá brabo, se o Gabigol se lesiona, tem o Pedro. Agora vai ter a baixa do Diego. E esses 2 jogadores no meio, Diego e Gerson, eles acertaram o time do Flamengo. O Flamengo encaixou a partir dessa saída de bola dos 2 ali, que são meias, que estão mais recuados. Mas o Maurício, o Marenotti disse que é uma Ferrari que está atrás. Eu já uso outra figura. Eu imagino o Marenotti e o Lito indo para a praia, ali pro remanso, eles no carrinho deles, aí no carro de passeio, e vem aquela Scania dando luz alta, querendo passar. E tu acelerando, e a Scania atrás de ti. É mais ou menos isso que está acontecendo. Exato. No mundo automobilístico. Mas a Ferrari pode furar um pneu, hein? Exatamente, que é justamente para isso que tem o jogo contra o Bragantino no domingo, né? Ali eu consigo depositar umas fichas que a Ferrari fure um pneu. Mas é uma Ferrari, né, Guerrinha? É complicado isso. Por exemplo, no mundo das lutas, o Flamengo é o atual campeão que está defendendo o cinturão. E nós estamos numa surubada de soco para tudo quanto é lado para ver se consegue derrubar o cara, Rafael, né? É que do lado do Flamengo, o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina. Eu estou dizendo isso já faz tempo. O melhor time do Brasil, em peça, sobra. Sobra, inclusive, em relação ao Palmeiras. Agora, o Flamengo tem um treinador que, nesse momento, está pagando pela juventude. Tem boas ideias. Ele teve uma ideia ótima do William Arão de zagueiro que está funcionando. Ele botou um meio-campo que trata a bola por meu amor, que é o Diego, o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas o Rogério Ceni tem a cintura de um alemão dançando samba enredo. O Rogério Ceni tirou todos os jogos o Gabigol antes dos 90 minutos. Todos os jogos sob o comando do Rogério, o Gabigol não termina a partida. Para quê? Que você tire eventualmente é do jogo, estrategicamente é do jogo, mas todos os jogos é para mostrar sua autoridade? Não, isso você acaba criando uma zona de conflito que não motiva o Gabigol. O Gabigol não precisa dessa motivação. O que motiva o Gabigol são os gols dele. É ele se dar bem, ele ficar feliz com os companheiros. Então o Rogério Ceni, quando faz isso, ele atrasa todo o seu processo e cria uma tensão desnecessária. É a falta de jogo de cintura que os treinadores mais da antiga têm o mérito, e o Abel Braga então é pai nisso. O Abel Braga sabe lidar exatamente com a personalidade de cada jogador, com o eventual mimo de cada jogador, porque o jogador é humano, ele se sente mimado, ele se sente ferido, depois valorizado, e o treinador que não souber fazer essa leitura, ele vai ter que lidar com robôs, e ele lida com humanos. Então o Rogério Ceni ainda tem esse aprendizado para fazer. Mas de repente o Rogério Ceni então é o barbeirão que está dirigindo a Ferrari, né? Vai saber conduzir ela até o final, até a linha de chegada. O Abelão é um bom piloto, né? Tá dirigindo o Marianotti está com o seu carro indo para Xangri-Lá, Marianotti. Está indo lá para Xangri-Lá e aí a Ferrari está encostando, Marianotti. Mas o negócio é o seguinte, tu está chegando em Xangri-Lá, a Ferrari está encostando, mas tu já está em Atlântida Sul, está quase chegando, está quase batendo na porta de casa. Isso. Essa é a 35ª rodada. Talvez não dê tempo de passar. Ou então aquele clima, né, Gabardo? Eu tenho o coisinha, aquele que libera a cancela do pedágio, né? Se liberar, a Ferrari vai ter que parar ali para pagar no manual, né? E eu já passei pelo ticketzinho ali. Não, está encostando, mas a corrida já está quase terminando. Já está quase terminando. Isso, e esse detalhe é importante. Por tudo isso que eu imaginei que ontem o Inter teria uma postura mais agressiva. O jogo era ontem. O jogo do Inter era ontem. Porque se o Inter vence o Atlético Paranaense, ele não só conserva a diferença de 4 pontos, como ele tendo 2 adversários menos espinhosos. Vamos combinar, o Sport é fortíssimo candidato, começou o campeonato como candidato ao rebaixamento. O Vasco não se apruma. E tem todo aquilo que nós conversamos ontem, de todo o ambiente do Vasco, embora o Vasco agora tenha de lutar pela sua vida e não se preocupar com o Flamengo,
mas vai ter mais esse ingrediente pro jogo, o Inter e Vasco. O jogo do Inter era ontem, eu acho que o Inter ontem, ele errou na estratégia. Tem um dado que a gente precisa também levar em conta, e aí eu acho que isso ajuda a absolver o Abel, porque já tinham até me falado isso na segunda ou na terça-feira. Percebe que o Inter já sentiu o cansaço, alguns jogadores estão sentindo cansaço, estão acusando um desgaste, enquanto o Bragantino já se percebeu uma queda, né? E teve a qualidade do Bragantino, mas ontem ficou muito nítido. O Edenilson estava abaixo, o Edenilson sentiu, e o Patrick não conseguiu terminar o jogo. E esses são dois jogadores fundamentais. O Guerra, acho que falou da questão de ter uma semana para o jogo, vem em excelente hora para o Inter, porque o Inter está sim sentindo a reta final de temporada. Bom, quarta-feira então, Inter Sport do Beira-Rio, domingo, o jogo do Flamengo contra o Bragantino, o Grêmio joga segunda contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Tem um desfalque certo, Eduardo, desculpa, só para não perder o seu gancho do domingo, Flamengo e Bragantino. Um desfalque certo, a ausência do Diego por suspensão, e um desfalque possível, que no último lance do jogo de ontem, o Gerson sofreu uma entrada e da entrada um entorse de tornozelo. E talvez ele não consiga jogar contra o Bragantino. O Flamengo estaria perdendo a base de volantes, que é a essência dessa mudança positiva do Flamengo recentemente. Contra um adversário que na sua casa botou 4 no São Paulo, botou 4 no Vasco da Gama e recentemente ganhou do Atlético Goianiense por 2-0. Um time que só teve a sua ascensão interrompida pelo Inter aqui domingo passado. Então é muito razoável você supor que o Flamengo possa perder ponto ou pontos no domingo à noite contra o Bragantino. E tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, continuando na metáfora, Gabardo, continuando na metáfora, então o pneu furou, né? Só vamos ver se ele vai esvaziar, né, realmente, ou se vai continuar rodando furado até o fim, né? Esse é o problema. E o Bragantino tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Claudinho. Falando em artilheiro, hoje pela manhã surgiu a notícia do interesse do Al Hilal na contratação do Thiago Galhardo. Seria para agora. A janela está terminando lá, acho que em 2 dias está terminando a janela do Oriente Médio. Vocês acham que o Inter pode fazer esse negócio? Até porque o Guerreiro está voltando em março? Mas certamente se fizer um negócio, vai acertar para entregar depois do Brasileirão, né? Faltam 4 jogos, né? Mas é que tem a janela, né, Guerra? Não, mas janela, tu faz o negócio, não tem problema nenhum. Inscreve, regulariza e entrega depois. Só entrega depois. Mas aí não tem como tu não pode inscrever em 2 campeonatos ao mesmo tempo. Não, bom. Aí ele só vai poder jogar lá quando o outro campeonato Mas eu vou começar, te dizer, né? eu vou te dizer o seguinte, eu faria o negócio. Pois é. O Guerreiro está voltando, o Bosquilha daqui a pouco está voltando, o Inter certamente precisa de dinheiro, também pode contratar, eu faria o negócio. Eu assino com a relatoria. Na excepcionalidade, é um negócio que não fará o Internacional. O Inter perdeu o campeonato porque vendeu o Galhardo para a Arábia. Não, se o Inter perder o campeonato, certamente não será por ter vendido o Galhardo para a Arábia. Até porque o jogador já de será porque idade, né? Tem um time que é melhor do que o dele, que terá crescido irreversivelmente e terá um enfrentamento direto com o Inter. E se o Inter vencer o campeonato, qual é o melhor time que nós vimos do Inter em ação? É no 5-1 em cima do São Paulo. Quem era o centroavante lá? Yuri Alberto. Quantos gols fez? 3. Sem mais perguntas, meritíssimo. Mas a gente sabe qual é o valor dessa mumunha aí que os árabes querem botar no cofre do Inter? Eu não sei, Marianotti. Normalmente a proposta é melhor para o jogador que para o clube. Não deve ser um valor muito alto, né? Porque ele já tem 31 anos. Mas, enfim, eu acho que a grande questão quando você vai negociar um jogador é saber... Se o Inter não precisar pagar para o Galhardo ir, todo negócio é bom. O Inter tem 80%. E hoje, 80%. Claro. E hoje é um negócio que não pode ser descartado, né, Guerra? Porque hoje o Inter tem o Yuri Alberto, que é um jogador que está em alta, jogador jovem, foi um aporte que o Inter fez. Tem o Abel Hernandes, que é um substituto, que é um... Até metade do ano o contrato. Mas aí... Tem o Guerreiro, o Guerreiro tá e depois tem o Guerreiro, né, Guerra? Eu acho que o Guerreiro é lá por abril, ele se machucou em agosto. Previsão de volta para jogar segunda quinzena de março. Tem todo um processo, né, Gabardo? Essa retomada nunca ela é simples, uma lesão de joelho, mas vamos colocar que ele volte aí, final de março, né? Ou como tu disseste, segunda quinzena de março. Eu acho que o Galhardo, embora seja o goleador, ele não seria um jogador que deixaria o Inter pendurado no pincel. Tanto é que ele fora, o Inter conseguiu se virar bem. E o mais importante de tudo é que o Inter precisa faturar, o Inter precisa de dinheiro, entendeu? Sim. E reduzir custos, né? E outra coisa, o Inter já conseguiu manter o Edenilson, né?
que os caras tentaram levar por 2 vezes. Agora, toda a investida do comprador e o Inter vai lá e banca jogador, pô, aí fica ruim. Então, eu entendo assim, eu reconheço que o Galhardo foi muito importante, mas seria bom para o Inter e seria bom para o Galhardo hoje. O Galhardo, no final, 30 e poucos anos aí, né? 30 já vai resolver a vida dele já definitivamente. Não, e a nova direção do Inter, ela vai fazer isso, reduzir custo, né? O Inter vai reduzir custo, e isso seria algo importante. Eu acho que o Inter, concordo com vocês, tem reposição, tem jogadores para o ataque. Para fechar, Malenotti, a gente vai para o intervalo. Não dá para desconsiderar que tu imagina o Inter realmente sendo campeão brasileiro, a valorização que dá no elenco todo ao natural. Assim, tu bota a mão na taça, o elenco todo valoriza, né? O Yuri Alberto, que custou 10 milhões, sai por 80, 90, né? O Claudinho é um bom exemplo dentro do Bragantino, né? Foi comprado por $1,5 milhão do Corinthians, vai ser vendido por $15 milhões lá. Olha qual que é o negócio, né? Vamos para o intervalo. Cicobi, somos feitos de valores. Intervalo, notícia na hora certa. Nós já voltamos com Sala. 2h04, de volta com Sala de Redação. Pessoal, atenção, informação sobre o assunto que estávamos falando há pouco. Thiago Galhardo, ele está realmente indo para o Al Hilal da Arábia Saudita. Atenção para as condições do negócio com os números, e olha, me parece um negócio muito bom para o Internacional. O valor a ser recebido é de $2 milhões por um empréstimo de 6 meses. E o jogador vai imediatamente para a Arábia Saudita. Repetindo, empréstimo, meio ano, informação que eu recebi agora, o negócio ainda não está assinado, mas está muito bem encaminhado. Só faltam os detalhes burocráticos. $2 milhões, quem é que faz a cotação? É isso aí, dá 10 milhões de reais. 10 milhões né? de reais. Só para simplificar, passa de 10 milhões de reais. Empréstimo de meio ano para o Al Hilal da Arábia Saudita, e o Thiago Galhardo vai imediatamente, não joga as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Olha, me parece pelos valores envolvidos, especialmente pelo que a gente estava falando antes do intervalo, do Inter ter o Yuri Alberto, né, que é o titular hoje. Eu acho que se o Thiago voltasse, ele ficaria no banco. Hoje o Yuri é o titular. E tem o Guerreiro voltando no final de março. Me parece um negócio extremamente interessante para o Inter. E faz a camisa da seleção, hein? Tem isso, né? Barbaridade, o que faz. E ele foi goleador do Brasileirão até a última rodada, né, Guerra? Não, e ele vai nos deixando uma bela lembrança, né? Ele vai nos deixando uma lembrança muito boa do trabalho que ele foi bem fez acima, até agora. Ele foi bem acima do que se imaginava quando aqui chegou. Bem acima. Entendeu? A gente pensava assim, o Internacional está trazendo um jogador para compor o grupo, né? E não se sabia até a posição que ele ia ocupar, porque o Bosquilha estava jogando, o Patrick estava jogando, o Guerreiro estava jogando, né? Não se sabia. E aí, daqui a pouco, quando o Guerreiro lesionou, e até o Inter foi correndo atrás de reposição, o Kudê botou ele ali e ele encaixou. Ele fez um montão de gols, ele foi muito importante nessa campanha que o Inter faz até agora. E eu acho que por isso merece sim esse prêmio, né? Porque 6 meses dá para botar o cavalo na e é bom, Guerra, é bom você fazer esse reforço, porque talvez uma leitura superficial de quem nos ouça fosse assim, os caras do Sala, o Maurício, o Guerra, o Léo, o Rafael, sei lá, estão dizendo que, bota dentro do avião e manda embora. Não se trata disso. Se trata de ter tido um valor inestimável por grande parte da competição. Quando se machuca, o Inter consegue encontrar uma reposição à altura, então a conjuntura autoriza o Inter a se desfazer de um jogador que tem essa repercussão, mas não é desvalorizá-lo em momento algum. Ele teve muito valor na campanha. E são detalhe. 6 meses, né? São 6 meses também, né? Não, um negócio espetacular. E outro detalhe, o Inter, quando trouxe o Thiago Galhardo, ele veio sem custos. Olha o negócio que o Inter fez. Né? O Inter buscou ele no Ceará, ele tinha uma cláusula lá que se ele tivesse uma proposta melhor, eu poderia sair sem custos. Aí veio para o Inter, no final do ano passado, fez essa temporada fantástica em 2020, né? Se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora até foi ultrapassado pelo Claudinho. Mas aí o Inter está conseguindo $2 milhões, né? Por um empréstimo de 6 meses,
Puxa vida, e tem a reposição, porque o Yuri Alberto foi contratado, mesmo que o Thiago Galhardo estivesse naquele momento espetacular. Puxa vida, é um baita negócio. Eu não tenho dúvida. Né? Mas ele prestou um serviço inestimável para o Internacional. Ele deu uma contribuição enorme para o Internacional. E eu acho que o Internacional, reconhecendo isso, facilita a saída dele, porque ele tem 31 anos, né? É a hora de botar a mão na bufunfa, né? E tem outra questão, Guerra. O Inter renovou o contrato do Thiago Galhardo no final de novembro, e o contrato dele vai agora até o final de 2022, ou seja, como ele estava em alta e tinha seleção, era goleador do campeonato, e não só isso, né? O Galhardo fazia gols e participava com assistências, o salário dele não deve ser um salário baixo. E um cenário em que o Inter precisa de contenção de gastos, de controle de gastos, a proposta vem a calhar por todos os lados, né? Primeiro que tu deixa de pagar um salário que já é elevado, e segundo que vai entrar uma boa grana no caixa. Tá, e deixa eu fazer essa pergunta para ti, Léo. E em agosto, no caso, né, daqui a 6 meses, ele está de volta, é isso? O clube pode comprar ele, né? Aí vai ter um valor estabelecido em contrato, mas evidente, pode voltar ou pode ser comprado em definitivo. Então, vai que em agosto, setembro ali o Inter não está precisando, né, de umas peças na Ferrari campeã brasileira de 2020. Alguém quebrou os pratos aí, é impressão minha. Eu ouvi também. Tá saindo um almoço aqui. E outra... A Kelly jogou os pratos na mesa, o que você fez? O que você fez entre o café da manhã e o almoço que a Kelly botou os pratos na mesa desse jeito? Se atrapalhou na cozinha, Kelly Matos, pelo amor de Deus, Kelly Matos. Bota direito essa mesa, Kelly Matos. Não é nem na mesa, tá colocando a panela no fogão. Panela no fogão aí, não foi uma colocada bem humorada, é alguém que está incomodada. Essa é a única quebra de pratos que dá para aceitar, né? Quebra de pratos. Vai sair um peixinho aqui, um salmão saudável. Almoço saudável. Da lavra de quem, o Gabardo? Tu ou da Kelly? Como é que é, Davi? Da lavra de quem? Tua ou da Kelly, salmão? Não, a Kelly. Olha aí! Ela que tá comandando. Tu viu só? Mas aí o problema é o seguinte, eu saio do ar 2h30 e a Kelly entra no ar às 2h30 com o Gaúcha Mais. Então um almoça e depois o outro almoça, né? O feitiço de Áquila. Tem que ser um almoço dividido. Como ela vai comer mas primeiro? Esses pratos foram jogados na mesa. É a minha interpretação, não quero ser mau caráter. A Kelly mandou uma foto aqui agora do salmão. Mandou a foto, sério. Tá bonito? Tá bonito. E eu acho que tem até uns crocantezinhos em cima, né, Kelly? Eu acho que tem. Vai passar bem o. Tem que mandar para mim essa foto. É a única maneira de eu andar perto do salmão, é na foto. Não, mas o problema é que é a pressa, né? Como ela tem que entrar no bar, já tá acelerando com o prato aqui e eu tenho que rezar para sobrar alguma coisa depois das 2h30. Mas não vai sobrar, eu acho. Mas justo num dia 5, Guerrinha. Hoje é o dia de comprar salmão, Guerrinha. Hoje é o dia de comprar só o sal. E botar na mão, né? Tu sabe que existe uma polêmica do salmão que eu quero trazer para a mesa, já que nós estamos numa mesa virtual. Existe uma polêmica do salmão. Come-se ou não come-se aquela pele que fica embaixo? Não come-se. Não come-se porque aquilo contamina o sabor para pior. Pois é, algumas pessoas dizem que ela tem que ser comida bem fritadinha. Outros eu removo. Eu tiro aquela. Eu passo uma faca assim por baixo, Maurício. Então tira o salmão inteirinho, sabe? Então frita separado, assim, com uma farinha com ela, e tal, e toma com chopp, né? Mas não bota junto com o salmão. Frita com ela para dar o gosto, o sabor, e depois remove. E por cima dá para botar, assim, castanhazinhas, por exemplo, picadinhas, sabe? Fica bom, cara. E muito limão. E limão, claro. Eu quero revelar para vocês que eu não sou bom nas panelas, assim, mas um salmão na brasa, depois ao molho de alcaparras e pimenta, biquinho, eu me saio bem. Pô, maravilha. Você sabe que esse negócio de alcaparras aí, né? Deixa eu contar para vocês que uma vez um amigo meu, amigos, né, foram jantar e estava lá uma senhora assim muito fina, tal, que sentou-se no restaurante, né? Chamou o garçom e disse assim: eu gostaria, por favor, daquele linguado com alcaporras. Puxa vida. Olha só. Pô, que gafe, hein? Que gafe. Só para confirmar então, 2h12. Thiago Galhardo está.
está negociado com o Al Hilal da Arábia Saudita. Thiago Galhardo vai para a Arábia Saudita imediatamente. O negócio está concluído, só falta troca de documentos, assinatura. Ele já não joga mais as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter recebe à vista $2 milhões por um empréstimo de 6 meses, até metade do ano. Baita negócio, hein? Negócio para efeito de Libertadores, e aí eu não vou nem cogitar Inter campeão, que me parece ainda nesse momento a tendência. Nós não podemos esquecer que o Inter teve, com esse ponto estratégico de ontem, mantida a sua vantagem sobre o Flamengo. Ele pode perder dentro da rodada e recuperar a vantagem dentro da rodada. O que houve é que a vantagem diminui diante de um adversário tão poderoso que é melhor que o próprio Inter. E o Inter ainda enfrenta esse adversário podendo jogar por 2 de 3 resultados. Então a tendência ainda me parece um Inter campeão. Mas para uma Libertadores da América, você ter um reforço dentro do próprio grupo, do Saravia na lateral direita, do Bosquilha no meio campo e do Guerreiro para frente, é como se o Inter fosse ao mercado e trouxesse reforços, né? Não apareceu ninguém aí atrás do Marcos Guilherme, né? Interessado, nada. Aparentemente não. Pessoal, e o pênalti que o Sarrafiori pegou ontem, hein? Pois é, um amigo meu me disse que ele achou a posição dele agora. Né? Tu sabe que na entrevista, Gabardo, depois, no final do jogo, ele revelou que ele começa no futsal, né? Na Argentina, o baby football, que é uma espécie de futsal, só que é para ter uma categoria que é até sub-9, que ali os argentinos eles conseguem captar jogadores. São torneios, tem ligas, né, nos bairros. E o D'Alessandro, por exemplo, foi descoberto no baby football. E ele era goleiro. Ele começa como goleiro e depois que ele vai jogar na linha. Por isso que eu achei estranho. Mas ele não tinha tamanho, né? O tamanho dele não era para goleiro, né? Não, mas aí naquela idade de 7, 8 anos, né, Guerra, se equiparam. Mas me chamou a atenção que quando o Wilson sai, ele sai como uma sombra, assim. Fica atrás do Wilson e vai falando. Aí o Wilson tira a camisa e dá para ele. Aí eu entendi. Né? Pô, ele estava pedindo a camiseta e ele mesmo já se acusou. Certamente no treino rachão ele deve ser goleiro. Porque geralmente o cara que gosta de pegar no gol, nesse recreativo que tem, às vésperas de jogo, ele já é o goleiro do time. Agora, isso que ele fez, Léo, no pênalti, eu sei que tem várias técnicas, o goleiro estuda o batedor, bababá. Às vezes é melhor o goleiro esperar, nem que fique parado no meio do gol. Ele tem mais chance de pegar um pênalti parado no meio do gol, de repente estica o braço, ou uma perna, do que essa estratégia que tem os goleiros de se atirar aleatoriamente. Ele escolhe um canto e se atira. É como se não tivesse goleiro. Porque só se o atacante for tão incompetente que chute no cara naquele, onde ele está saltando. É melhor o cara ficar parado na frente do... O ideal, claro, é antever o movimento e saltar para onde ele acha que vai a bola. Agora, se ele fica parado no meio, esticando os braços, as pernas e tal, ele tem mais chance até de cobrir espaço na goleira do que daquele jeito que eles saltam. Hoje os goleiros contam com uma mega estrutura, né? Sim, eles estudam batedores, de análise de desempenho, exato. Mas eu estava ouvindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, né? Já estava aposentado. E o Ronaldo é um cara super engraçado, né? O Ronaldo ele é debochado. E aí pergunta, Ronaldo, tu quase nunca errava pênalti. Ele disse, é que os goleiros eles estão ansiosos. Eles se atiram sempre. Tem uns que esperam mais, mas ele sempre vai se atirar. É só tu esperar um pouquinho que ele vai se atirar. Isso aí. Sabe que o Enio Andrade nunca errou um pênalti, né? Nunca. Nenhum único pênalti. Eu acho que é o único jogador que eu conheço, claro, um jogador do passado, né? Ele foi campeão pelo Renner em 54, imagina. Mas eu obviamente não ouvi jogar, mas todo mundo que ouviu jogar diz que era craque, rematado craque, né? E o Enio Andrade, o Valdir de Moraes treinava pênalti com eles, o preparador de goleiros, que foi goleiro do Renner também, e depois preparador de goleiros da seleção brasileira, do Palmeiras, era um que dizia isso, cantava, olha, o Enio Andrade simplesmente não errava pênalti. E tem uma história que eu até já contei, ele treinando o Grêmio em 81, né, 82, 81, e o Leão era o goleiro. E o Leão diz assim para ele, velho, olha aí, ó, chuta um pênalti aí, se eu pegar, tu me paga uma cerveja. Aí o Enio disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou chutar 10 pênaltis, se tu pegar um, eu te pago um engradado.
O Enio Andrade foi lá, chutou os 10 pênaltis e acertou os 10. Eu vi essa história e o Gabardo deve ter visto também, Guerra. Eu vi essa história com um craque, né? Esse jogador, ele era para ter sido bicampeão mundial, não foi porque foi jogar na Espanha e naquela época não havia comunicação. O cara ia jogar na Espanha e começava uma nova vida. O Evaristo de Macedo. O Evaristo foi um craque. Todo mundo dizia que era craque. O Evaristo foi do Real e do Barcelona, né? E ele está na galeria de astros dos dois. E aí terminava o treino, o Gabardo acho que era setorista nessa época. Tinha o Silvio, o goleiro, que era um debochado, era o terceiro goleiro do Grêmio. A imprensa, como ele nunca jogava, apelidou ele de Silvio Pay-Per-View, porque ele assinou o Pay-Per-View, viu o Grêmio jogar pela TV. Terminava o treino e o Silvio dizia, vai lá, velho, quero ver. E o Evaristo botava a bola, ele não errava um, e ele batia todos de cavadinha e ainda debochava do Silvio. Tinha 2 caras, eu não sei se chegaram a errar. Tinha o Brenner, aquele que jogou no Inter, que veio do Juventude, nunca tinha errado pênalti. E o Fluminense tinha um centroavante há pouco tempo atrás, um moreno. Henrique Dourado. Henrique Dourado, que também, olha, era uma encrenca para errar pênalti. E sobre o Evaristo, ele teve um episódio espetacular com o Pretzel, né? O Pretzel estava gravando no final da tarde e o homem começou a falar com a imprensa, dizer ele, seu Evaristo, espera aí para o senhor dar o time no ar, que eu estou entrando, espera aí para o senhor dar o time no ar. Aí o Pretzel chamou, tal, entrou no ar, tal. Agora o Evaristo vai dar o time. Por favor, seu Evaristo. O Evaristo começou a pular na frente dele. Eu disse, o que houve, seu Evaristo? Você não me pediu para dar o time no ar? Aliás, duas... Sobre o Fluminense, Gabardo, rapidinho. Vamos fazer depois do intervalo, Léo? Vamos lá, tem notícia. Dá manchete pra gente aí, Léo. O Fluminense está de olho num técnico que poderia ser um candidato a substituto do Renato. Opa, e falando em Brenner, o Brenner do São Paulo, revelação, está indo para os Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso depois também. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade comprovada. Fim de semana tá aí, a praia tá chamando, reúna a família e aproveite, verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, o top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. frigelar.com.br. Grupo IES apresenta novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500. Só na IES Nissan. Você, verão, tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão. Beba com moderação. Trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. É um intervalo rapidinho, voltamos para fechar o Sala de Redação. 2h24, hora certa de Objetiva, administradora de condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Fida sólida por natureza, Tintas Kirin, a tinta gaúcha. Vai construir ou reformar? A Manco Vavin tem soluções completas para toda obra. Cicobi, somos feitos de valores. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Leonardo Oliveira, quem é que está no radar do Fluminense aí? Está encaminhada a contratação para a temporada 2021 do técnico Roger Machado. Fluminense, no Fluminense, é? Bom, como jogador fez história lá, né? Foi campeão da Copa do Brasil 2007, inclusive saindo do sério, fazendo gol na final contra o Figueirense, né? Um dos poucos gols da carreira do Roger. Mas ele tá, o Marcão, que está fazendo um trabalho espetacular, assumiu, é o eterno auxiliar do Fluminense. O Marcão voltaria a ser auxiliar, o Roger seria o técnico. O Fluminense está com uma boa perspectiva de Libertadores, e o Fluminense já queria o Roger, né? A notícia trazida pelo GE. Globo, o Fluminense queria o Roger já no início de 2020. Só que como o Roger tinha contrato com o Bahia, ele acabou apostando no Odair, que também se saiu muito bem. Mas acontece, Gabardo, que nessa dança das cadeiras, em caso de não permanência do Renato, o Roger seria o plano A e B do presidente Romildo Bolzan, que gosta muito do Roger, né? Desde aquela passagem anterior, ele tem uma admiração. Mas é informação tua ou palpite? Não, a do Roger Machado, sim. Não, que o digo informação de que o Grêmio
o plano seria, A e B seria o Roger? Sim, do presidente Romildo tem um interesse, tem uma admiração muito grande pelo Roger. Porque um dos nomes que o Grêmio procuraria. Mas eu acredito que o Renato ainda tem grandes chances de permanecer. Eu não consigo ver o Renato tão fora do Grêmio assim. Deixa eu mandar 2 abraços, um para os amigos meus que estão no Guarujá, o Marcos Rison, o Alexandre, a Emily e o Marcelo Santana. E quero mandar um abraço em meu nome, em nome de vocês, porque amanhã não tem sala de redação, para o gordinho maravilhoso do Pedro Ernesto, que amanhã está fazendo aniversário. Opa. Vamos tudo lá, não quero nem saber. Nós vamos. 7-1. Nós vamos. 7-1. É 7-1 não, amanhã, e nem aglomera, né? Porque naquele território dele, que ele chama de morada, dá para ficar sem aglomeração, um em cada canto da casa. Vamos lá, Dá para fazer uma festa, tamanho da festa do Neymar, parabéns, sem aglomerar. Parabéns e saúde pro Pedrão, hein, que tá voltando. Pedrão, semana que vem, me diz que volta. Vamos ver. Coisa boa. Um dos gênios do rádio. Pedro Ernesto. Sem dúvida. Beijo, Pedro Ernesto. Parabéns pelo aniversário amanhã. Um dos reinventores do rádio. É verdade. E o nosso comandante aqui do Sala de Redação. Dito isso, antes de passar para o Stout, para Kelly, a gente estava falando do Vai Brenner, no salmão, né? Rapaz, está esfriando. Não, eu acho que, Guerreiro, deixa eu espiar aqui, Guerreiro. Ele acho que já era. Para ir pro salmão. Porque ele já ouviu tudo, cara. Ele já ouviu da Kelly o seguinte: eu não vou te chamar 2 vezes. O Davi, acho que para mim só vai sobrar a casquinha, aquela que eu tinha falado, sabe? Eu tiro a casquinha, só que eu vou ter que me atirar na casquinha. Que é o que restou. Paciência, né, Gabardo? Fazer o quê? O Leonardo, a gente estava falando aqui do Brenner, revelação do São Paulo, está indo para os Estados Unidos. Olha a mudança no mercado de transferências do futebol mundial, hein? Os Estados Unidos, a MLS está levando um jogador que é uma revelação, não está levando um veterano e pagando caro. Mas essa é uma mudança de estratégia da MLS. Claro, lá atrás eles precisavam, né, desses medalhões. Eu terminei de ler um livro sobre a criação do Seattle Sounders, que é um sucesso de público nos Estados Unidos. O estádio, que é o mesmo estádio do Seattle Seahawks, time da NFL, está sempre lotado. E eu acho que é um dos poucos times que divide estádio de NFL e de Major League Soccer. E conta a trajetória do clube. E lá atrás eles precisavam desses medalhões. Tipo, o Beckham foi muito importante. Mas hoje os clubes já estão mais estruturados e já há um contingente grande de torcedores, não precisa de medalhão, as pessoas já vão ao estádio naturalmente. Então eles mudam a estratégia e eles estão levando também o Atlanta United, por exemplo, Gabardo, que levou o Pete Martinez, né, vice-campeão campeão da Libertadores com o River, que foi jogar lá, está levando o Sosa, que é um jovem do River Plate, está pagando acho que 5 milhões ou 6 milhões de dólares por 70% dos direitos. Agora está indo o Brenner, que é outro jovem, o Felipe Mediolaro, o goleiro do Grêmio, renovou, tem mais uma temporada no O Dallas. River virou uma xepa, hein, Léo? O River Plate virou uma xepa. O Galhardo vai ter que começar tudo de novo. Mas os clubes passam por isso, né, Maurício? Principalmente na América do Sul, que é um mercado fornecedor, formador. Tu não pode perpetuar um time, porque senão dá fadiga de metais, invertem-se hierarquias. Então tu tem que renovar. Né, o sucesso estaria aí. Eu sempre cito uma frase do Reinaldo Rueda depois que ele ganhou a Libertadores pelo Nacional. O Nacional da Colômbia cai na semifinal do Mundial de Clubes e ele diz, olha, clube na América do Sul, quando ganha um título como Libertadores, precisa trocar de 40% a 50% do grupo para oxigenar e para ter novos objetivos, porque senão o jogador acaba se achando até maior do que o clube. Vai bater o sinal das 2h30, tá aí. Hora do salmão. Agora é hora do salmão. Leandro Stout, o que vem no Gaúcha Mais, Stout? Boa tarde, Gabardo. Boa tarde. Gaúcha Mais vai falar em seguida com a